noite, eu sou o Bruno, programador aqui na Bluesoft, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Kotlin. O Kotlin é uma linguagem de programação desenvolvida pela JetBrains, que faz o IntelliJ. Aí vocês vão se perguntar, né, mais uma linguagem de programação. Tipo, é mais uma linguagem de programação, mas com um foco um pouco diferente. Por exemplo, você tem um Scala, ele foca um outro ecossistema completamente diferente, e a ideia do Kotlin é focar o ecossistema Java. Ou seja, você pega uma linguagem nova e utiliza todo o ecossistema do Java. A linguagem ela é bem simples de aprender, tipo, dá para aprender em poucas horas. Esse aqui é o link da documentação. A documentação, ela não tem, acho que 100% do que o Kotlin pode fazer, mas tem a maior parte das features. A documentação, tipo, é bem simples, bem explicativa, não tem nada de enrolação. Então é bem tranquilo de aprender. O Kotlin é interessante também que essa parte da interoperabilidade com o Java, algumas coisas são muito diferentes na sintaxe do Kotlin, então tipo, eles têm algumas anotações específicas do compilador para poder gerar o código que é compatível com o Java. Nesse caso, esse Companion Object ele vai gerar funções estáticas, então nesse caso a gente tem uma função main estática para poder gerar a main do Java. Aí o Kotlin usa essa notação, isso é um exemplo. E aqui a gente tem uma notação do Spring Boot, por exemplo, normal, sem nenhuma gambiarra. Eu vou entrar depois em detalhes sobre o que significa esse open aqui. Uma coisa também bem interessante da linguagem é o tratamento de null. Por padrão, você não tem null pointer no Kotlin. Então, se você declarar uma variável, normalmente, temos aqui uma string, por exemplo, se você tentar associar um valor null, não vai funcionar, o compilador vai reclamar, ele não vai deixar compilar. Para você usar o valor null, você tem que definir que você quer usar o valor null. Ao contrário do Java, que o null é liberado, aqui você tem que dizer que você quer usar o null. E quando você determina que você vai usar uma variável, ela vai receber um valor null, então você tem que usar uma sintaxe especial, por exemplo, para fazer uma chamada encadeada. Aí o interessante é que se em alguma desses parâmetros você tiver um null, o resultado final é null. Ele não vai dar no pointer, não vai quebrar. Então aumenta bastante a segurança do código. Uma outra coisa legal também é a inferência de tipo. Então você consegue declarar uma variável e simplesmente atribuir um valor para ela sem ter que determinar o tipo. Uma coisa interessante, isso aqui é uma coisa que tem em outras linguagens, Scala por exemplo, o val é uma constante e o var é uma variável. Então atribuiu aqui, não muda mais. Aí outra coisa legal que tem em outras linguagens também é a interpolação de string. Tem coisas que tem no Groove, por exemplo. Então, é uma coisa bem simples e bem interessante. Aqui uma coisa que é mais ou menos parecido com o que é o Java, a sintaxe de lambda é um pouquinho diferente. Então, para você declarar um lambda, você declara entre chave. E quando você tem o lambda como único parâmetro da sua função, você pode omitir o parêntese. Então, a sintaxe fica um pouco mais simples. Uma outra conveniência que o Kotlin tem, quando você tem uma função que recebe um único parâmetro, ele tem essa convenção do it. Então, se você não quiser, você não precisa declarar nenhuma variável, você simplesmente usa a variável default do Kotlin. Uma outra coisa que é interessante aqui, no Java a gente tem string, no Kotlin a gente tem sequence. Então, é mais ou menos parecido, a diferença é que a gente não tem os collectors. Então, no caso aqui é um toList direto. E aqui usando a variável default e aqui definindo uma variável. Então não tem segredo aqui, é bem parecido com o que é o Java hoje. O Groove também é assim. Isso aqui é só um exemplo do que dá para fazer em Kotlin com lambda e omitindo os parênteses. Você consegue fazer uma DSL, uma sintaxe bem diferente, dá para fazer umas coisas legais assim. A coisa que eu achei mais interessante no Kotlin é a imutabilidade. O foco do Kotlin, ele começa com tudo imutável. Então, por exemplo,
Uma lista em Kotlin é imutável. Se você quiser uma lista mutável, você declara que você quer uma lista mutável. Então isso é uma coisa legal, já de cara você já tem imutabilidade, não precisa fazer nenhuma gambiarra. Outra coisa, todas as classes e todas as funções em Kotlin são final. Então se você quiser estender uma classe ou estender ou fazer um override de uma função, precisa declarar o open. É isso daí. Outra coisa interessante também, tem valor default no Kotlin. Então você consegue passar em construtores e parâmetros de função, você consegue passar um valor default. Isso aqui é uma outra coisa bem legal. Isso aqui é semelhante ao que o Lombok faz com @builder. Então a gente tem aqui uma classe normal. Isso aqui é a declaração de uma classe em Kotlin. Isso aqui é um construtor. Então a gente consegue declarar as variáveis, pode ser var, também não tem problema. A gente pode colocar também valor default, se for o caso. E o que esse data faz? Ele vai gerar todos os parâmetros da classe. Então ele vai gerar equals hashcode to string, nesse formato aqui, e ele vai gerar um método copy. Esse método copy você vai usar ele como se fosse o seu builder, né? Como você consegue colocar valores default no construtor, então para construir um objeto, você já pode construir ele como se fosse um builder, você pode passar o valor que você quiser. E tanto para o construtor quanto para funções, você consegue usar esse tipo de sintaxe. Você consegue passar o nome do parâmetro e o valor. Então no construtor, como você já vai ter os valores default, você só passa o nome do parâmetro que você precisa. E você constrói o seu objeto. E na hora de copiar é a mesma coisa, você tem um objeto, você consegue copiar ele. Outra coisa interessante, quando você declara um parâmetro como val, automaticamente nas classes Java, se você quiser usar uma classe Kotlin no Java, ele vai gerar os métodos get, os getters, mas ele não vai gerar os setters. Então isso é uma coisa interessante. Se você colocar um var, ele vai gerar getter e setter automaticamente. E no caso do Kotlin, você não segue esse padrão de get e set, você usa simplesmente o nome do atributo. Então nesse caso seria, por exemplo, que jack.name igual, ou jack.name simplesmente você consegue obter o valor. Isso é uma coisa interessante também. Essa é uma outra coisa bem interessante. Às vezes você quer só simplesmente retornar um objeto, você não quer criar uma classe. Um exemplo, quando você quer retornar alguma coisa via REST, por exemplo, no Spring. Você quer retornar lá para o Spring serializar, beleza, você tem que criar uma classe, criar os atributos e instanciar o objeto, preencher os valores. No Kotlin você pode simplesmente fazer um object. Você faz um object, declara, já põe os valores, põe tudo que você precisa e já retorna no seu construtor, no seu método REST. Então isso é uma coisa que eu achei bem legal. Isso aqui é quase um JavaScript, hein? Isso aqui também é uma coisa bem legal do Kotlin. Extension Functions. O que acontece? Você consegue pegar uma classe que já existe e adicionar um método estático nela. Então, imagina você pegar lá o string do Java e adicionar todos os métodos que faltam, que você gostaria que tivesse. Então isso é uma coisa interessante. A declaração é bem simples. Você declara a classe, o tipo, ponto, o nome do método que você quer adicionar nessa classe. Uma coisa legal é que o Kotlin leva em consideração o tipo. Então se você faz mutablelist int e põe o swap, somente as listas que são do tipo int vão ter esse método. Então o que acontece? Aqui um exemplo usando a lista. Esse daqui é um método que tem no Kotlin para criar as listas mutáveis. E aqui o método que a gente acabou de criar. Esse tipo de coisa é muito usado na biblioteca do Kotlin, eles usam muito isso. A API de sequence deles é toda feita desse jeito. Então, enquanto no Java você tem int string, double string, byte string, você tem string para cada tipo, no Kotlin, com extension functions, ele define os tipos todos dessa forma. Então, no momento que você retorna uma sequence do tipo int, você consegue ter acesso ao método, a função sum, por exemplo. Então é bem simples. A API de sequence é toda baseada em iterator. Então ela é um pouco diferente do que é o Java hoje. O Java 8, né? A API de string. E basicamente é isso aí. Essas foram as features que eu selecionei. Tem mais coisa, tem overload de operador, tem algumas outras coisas que são um pouco mais complexas, eu acabei não colocando.
E aqui tem um exemplo do Kotlin usando o Spring Boot e o Hibernate. Então é um CRUDzinho bem simples, que é interessante de ver também. E uma outra dica sobre o Open. Como o Java, por padrão, as classes não são final, e a maioria dos frameworks usa proxy e tudo mais, como Hibernate e Spring, então muito provavelmente você vai ter que colocar Open nas classes e nas funções, senão o Spring e o Hibernate não vão funcionar direito. Isso de uma certa forma é um problema, mas é um problema que vem do Java, não do Kotlin em si. E é isso aí. Obrigado. Qual é que é? Não vai? F11. Tô apertando F11 aqui, ó. Corta esse pedaço. Corta tudo, né? Não corta não, hein? Deixa rolar. Agora tá F11. Segurar o command aí, o FN. Pera lá. Aperta o pause. Meia luz, X. Chama o menino da informática. Aê, agora foi.